Aleluia. Irmão, santificado seja o nome de Cristo nesse vídeo. Que a palavra desse vídeo possa ajudar e despertar muitos irmãos para entender o que é a mutualidade, ou o que é a vida da igreja, que é a vida mútua, que é a vida corporativa. Veja como contribui quando entendemos o que é a mutualidade, a vida em comunhão com a irmandade, porque nisso depende a nossa firmeza espiritual. A palavra de Deus, irmãos, no capítulo 3, versículo 12 e 13 de Hebreus, está escrito: tende cuidado, irmãos. Está falando para a igreja, para a mutualidade, para a vida corporativa, não para uma pessoa isolada, para o indivíduo. Aqui está falando para o corpo de Cristo. Tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja que não haja entre nós alguém que tenha um coração endurecido pelo pecado. Essa é a palavra. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, irmãos, o que é a mutualidade? Os irmãos que exortam uns aos outros, ajudando uns aos outros, para não cair no engano do pecado e seja endurecido pelo engano do pecado. Veja como o engano do pecado endurece, e o pecado é um engano. Cair no pecado é cair no engano, é ser enganado, seduzido. E se apartar é desertar o caminho de Deus, é se afastar da comunhão de Deus e dos irmãos. Então a palavra diz: tende cuidado. É esse cuidado que temos que ter, irmãos, de estar em comunhão mútua com os irmãos, aceitar a exortação que vem dos santos de Deus. A palavra é clara: para que nunca haja algum de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque esse é o maior dos pecados. O endurecimento do coração pelo pecado é fruto do quê? Da incredulidade. E a incredulidade é que nos afasta do Deus vivo. Irmãos, Ele tem cuidado de vós. Quando nós cremos que Ele tem cuidado de vós, como Pedro disse, Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, irmãos, quem está no Senhor, quem está na fé do Deus vivo e crê no cuidado, jamais permitirá dúvida, jamais permitirá incredulidade. E qual é o fruto da incredulidade? Qual é o fruto do pecado da incredulidade, irmãos? Da dúvida. Não é a depressão, não é o desânimo, não é a revolta, não é a ansiedade. Mas aquele que tem Cristo como Senhor em seu coração e o santifica como Senhor em seu coração, essa pessoa descansa. Ela crê no cuidado, ela crê na proteção, ela crê na provisão. Por isso, uns aos outros, na mutualidade da comunhão da igreja, deve exortar, falar, trazer de volta, não permitir que a dúvida, a incredulidade entre no coração. Ele se torna então um coração perverso, endurecido e se afasta do Deus vivo. Irmãos, que Deus nos ajude a amar os irmãos, considerar os irmãos, receber a ajuda dos irmãos ou ajudar os irmãos na verdadeira vida da igreja. Isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem lugar para individualismo. Não tem lugar para individualismo. Não tem lugar para individualismo, irmão, porque um membro do corpo funciona. Não é se eu quero, cada membro do corpo funciona. Assim é o corpo humano. Cada membro funcionando. Cada membro agindo em conformidade com uns com os outros, cooperando com os outros, tudo conduzido pelo cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Então, irmão, essa história de livre-arbítrio
livre-arbítrio no corpo de Cristo. Pergunte para o teu corpo humano se o teu rim dissesse que ele não vai funcionar, não tem livre-arbítrio. Todo o corpo iria para uma diálise. Ora, irmãos, livre-arbítrio é fora da palavra de Deus, é coisa criada pelo homem, é psicologia dentro da vida cristã. Não existe no corpo de Cristo essa ideia. Jamais essa ideia ela é concebida no corpo de Cristo. Livre-arbítrio é um membro paralisado, é um membro morto, é um membro que sofreu um infarto, que sofreu um derrame, que é inútil. Oh, meu irmão, minha irmã, não existe livre-arbítrio no corpo de Cristo, assim como não existe livre-arbítrio no nosso corpo humano. Todos trabalham em conformidade, regado pelo sangue, da cabeça aos pés, funcionando junto. E quando um membro aparece, ele está doente. Você só vai lembrar que tem olhos é quando cai um cisco. Só vai lembrar do nariz quando está escorrendo com gripe. Só vai lembrar do ouvido quando estiver com dor. Só vai lembrar do pé quando estiver machucado. O membro só aparece quando está doente. Quem aparece no corpo é o cabeça. E Cristo é o que aparece no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. E se andarmos nessa mutualidade, exortando uns aos outros, não haverá incredulidade. O cabeça é o bastante para nos conduzir. Ele é o Senhor dos senhores. Ele pagou o preço, ele derramou seu sangue, nos comprou com seu sangue. Está à destra de Deus. Intercede por nós, como diz Hebreus 7,25, e nunca esquecemos, irmãos, fomos comprados por preço, não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como diz 1 Pedro 1,18. Então, não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas ao Senhor. Somos membros uns dos outros, ligados nos outros. Por isso, devemos receber a exortação dos irmãos, exortar os irmãos que estão enfraquecidos. Isso é viver a vida da igreja. Isso é se importar com os outros. Se importar com o irmão e com a irmã e se importar com a sua fé, em ajudá-lo a se levantar, a se fortificar, a se fortalecer. Hebreus 3,12, tende cuidado, irmãos, para que nunca haja algum de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja como a incredulidade é uma coisa perversa. A perversidade maior na igreja, no corpo de Cristo, é a incredulidade, é duvidar de Deus, do cuidar de Deus, da obra de Deus. Em Cristo Jesus, jamais permita. Pelo contrário, diz a palavra, exortai-vos mutuamente. A cada dia, todo dia. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E quando se chama hoje, amanhã não nos pertence, ontem já foi, dia após dia. Haja uma exortação da parte dos irmãos, da parte do corpo de Cristo, para que seus membros jamais se desviem. Mas a mutualidade continue no poder da graça, conduzido pelo cabeça, que é Cristo, no Espírito Santo. Então não haverá um coração perverso de incredulidade. O coração não se endurecerá. Triste, irmão, é quem sai da comunhão da igreja de Deus. Também não existe essa ideia de desigrejado. É ridículo essa expressão desigrejado, é que não tem informação da palavra. Nós somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja, não tem desagrejado. Alguém pode deixar de reunir, mas jamais sai do corpo. Capítulo 12, versículo 11 e 12 de 1 Coríntios. Então, irmãos, se afastar de Deus pelo engano do pecado endurecido, se torna uma pessoa perversa na incredulidade. Por isso temos que nos ajudar uns aos outros em comunhão, para vivermos juntos, adorando, servindo ao Senhor até que Ele venha. Essa é a igreja, recebendo a palavra, como diz Efésios 5,26, recebendo a lavagem pela água da purificação da palavra. É a palavra que nos lava, que Deus usa os irmãos para nos exortar, edificar e consolar. Pela palavra, para andarmos juntos, unidos, crescendo em Cristo Jesus,
se fortalecendo em Cristo Jesus, como está no capítulo 4 do livro de Efésios. Que Deus abençoe a todos, que o nosso coração jamais venha se endurecer, jamais haja um coração perverso de incredulidade, mas amando uns aos outros em Cristo Jesus, vão perseverar até o fim, até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele busque a sua igreja, a sua noiva, no qual somos nós em Cristo Jesus. Guarde esta palavra, divulgue esta palavra, meu querido irmão. Simples palavra, mas que te ajude a meditar. Lê o capítulo 3, capítulo 4 do livro de Hebreus, e você verá o que é o descanso verdadeiro, que não é um dia, não é o sábado. Cristo é nosso sábado, nosso descanso. E a Bíblia diz que haverá um descanso. O 7º ano, que será o milênio, a era vindoura, a era do reino está vindo. Passou a era da lei, estamos na era da graça e logo vem a dispensação do reino. Para isso que o Senhor quer que nos andemos com unidade, nos exortando uns aos outros, nos ajudando para reinarmos com Cristo nesta terra 1000 anos. Que Deus nos ajude a perseverar até o fim e sermos verdadeiros vencedores e jamais vencidos pelo pecado. Eles o venceram, o diabo, o mundo, a carne. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Esse é o filho varão, esses são os vencedores. Essa é a parte mais forte da igreja. Que sejamos essa parte, irmãos. Que Deus nos ajude, isso nos exortando mutuamente, ajudando-nos a se manter de pé, para a glória de Deus. Se inscreva no canal, divulgue esse canal, deixe o like, um abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.